Olá, gente, tudo bom? Sou a professora Juliane Terra, do canal Estude Passe, e hoje falaremos sobre o artigo. É um assunto curtinho, mas importante para nós entendermos um pouquinho da nossa gramática da língua portuguesa. Vamos nessa? O artigo é a palavra que fica antes do substantivo e ela pode determinar ou indeterminar a palavra a seguir. Então, um exemplo. Um cachorro estava ali na rua. Veja que esse é um artigo e ele está falando de um cachorro qualquer. Quando eu falo um cachorro, é qualquer cachorro. Agora, se eu disser o cachorro estava ali na rua, aí eu já determinei. Provavelmente esse cachorro já é conhecido. Conhecido de quem? Meu conhecido e do meu interlocutor, né? A quem eu estou direcionando a palavra. E eu usei, então, o artigo determinado. Nós temos uma variação no artigo, né? Ou seja, ele flexiona em gênero e número. Eu posso falar uma, uns, umas. Posso falar a, posso falar os, as. O artigo também ele pode substantivar uma outra classe de palavras. Qualquer palavra que é colocada um artigo antes, quer dizer que essa palavra a seguir será um substantivo. Por exemplo, as cores, né, que normalmente são adjetivos, porque elas caracterizam um substantivo. Por exemplo, o amarelo da bandeira do Brasil. O está à frente da palavra amarelo, que originalmente seria um adjetivo. No entanto, colocando um artigo antes desse adjetivo, eu falo que eu substantivei. Então, qualquer palavra que eu uso o artigo antes, pode ser o ou, o determinado e indeterminado, ele tem um poder de substantivar, ok? Isso se chama substantivação. Muitas vezes também o artigo ele vem para determinar o gênero de alguma palavra que sozinha ela não consegue definir se é gênero masculino e feminino. Só uma observação, gênero e sexo é diferente. Gênero feminino e masculino não se mistura com a questão do sexo feminino e masculino. São coisas diferentes, tá ok? Então, por exemplo, a palavra dilema. Dilema termina com A, teoricamente, deve ser feminino, mas não, é masculino, que é o dilema, né? Vírus também é uma palavra que você não consegue definir, só pela palavra em si, pela terminação, e é masculina, o vírus. Rádio também pode ser uma palavra que o artigo ajude bastante. Por exemplo, se eu falo assim, um rádio, é o aparelho. Se eu falo uma rádio, é a estação, é a emissora. Então, o artigo ele pode até fazer essa mudança de significado da palavra, dependendo aí do seu gênero. Algumas palavras, elas não admitem o uso do artigo, como, por exemplo, o nome de cidades. Brasília. Você não fala a Brasília, você fala somente Brasília. Por quê? Porque se você disser a Brasília, você está falando do carro da marca, você está entendendo isso? É o carro da marca Brasília. Então, a cidade Brasília, ela não, a capital do Brasil, né? Ela não admite o uso do artigo. Nome de pessoas conhecidas também, famosas, por exemplo, Leonardo da Vinci, Manuel Bandeira, são palavras, né, que você normalmente não usa o artigo. Quando é uma pessoa conhecida sua, você fala o João, né? Porque você conhece aquela pessoa, então você pode usar o artigo. Se for uma pessoa desconhecida, normalmente se usa sem o artigo. A palavra casa também significando residência, você não usa o artigo. Por exemplo, fui para casa. Você não fala fui para a casa, não. Fui para casa. Também a palavra terra, quando você quer dizer ao contrário de embarcado. Por exemplo, ele ama o mar, não gosta de ficar em terra. Então, não se usa na terra. Na terra é uma outra significação. Em terra quer dizer que você voltou à terra firme. Não se usa o artigo. Então, espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre o uso do artigo. Se ficou alguma dúvida, poste aí nos comentários, tá? Eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês estão interagindo aí com as aulas, comigo, né? E eu fico imensamente feliz em poder
sanar as dúvidas aí nos comentários, tá bom? Então, beijo, fique com Deus e até a próxima!